Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-te e vem para o meio. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a maternidade atípica. Me perdi, mas sobrevivi. Bom, sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos e acolhidas. Você que está aí do outro lado nos assistindo. Bom, sentados aqui nessa mesa, você sinta-se em casa ou aonde você estiver, parte aqui conosco. Vamos lá, nós estamos no episódio 9, olha só, podcast Videiras no episódio 9, com um tema extremamente profundo, acolhedor, que é o de mães atípicas. Então, para você que sente que esse episódio é para você, já faz um favor, dá um like, curte, compartilha com todo mundo, porque você também pode ser uma agente evangelizadora. Bom, eu vou acolher as meninas, porque vocês já foram acolhidas, mas antes disso, quem comanda essa mesa é o Senhor Jesus. É Ele quem faz parte desta mesa, é Ele que está no controle da nossa conversa. Então, que o Senhor Jesus possa estar aqui e você sinta-se aqui. Bom, eu sou Cris Oliveira, sou terapeuta, sou mãe, sou filha, sou esposa, casada, sou vó, né? E com muito amor, com muito carinho. E agora, estou com 47 anos e me falaram que eu não sou velha e eu já aprendi isso. Estou muito feliz porque falaram para mim agora que é um novo termo. Esse termo de terceira idade estava me matando. Agora me falaram que eu sou vintage. Tô me sentindo. Vamos lá, Dani, a sua vez. Bom, eu sou a Daniela Pinheiro, sou pedagoga, sou mãe de 3 filhos, casada e videira. Bom, eu sou a Bia, sou mãe do Santiago, sou estudante de odontologia e também agora ingressei aí para ser atleta, né? Então eu também faço corrida que, inclusive, trouxe 4º lugar pro podcast de vida. Tá super bem lá nas Vivas. Muito bem. Olha, quero falar para você que é mãe atípica, né, que convive com essas crianças tão lindas, mas que tem os seus desafios e nós sabemos, né, como é. E hoje eu tenho certeza que nós vamos aprender muito sobre como lidar com essa situação, o que é esse diagnóstico, né? Talvez a gente nunca esteja preparada, né, para ouvir isso. E nós que estamos aqui como mulheres, precisamos ser rede de apoio para todas elas. E muitas vezes a gente não consegue olhar para o lado e ser essa rede de apoio. E eu acho que hoje é o dia e o momento da gente aprender. Então, eu vou apresentar aqui, né, um pouquinho dos spoilers deste episódio. Dani, fala pra gente. Eu não perdi apenas noites de sono, eu me perdi de mim. Mas entre lágrimas, diagnósticos e silêncio, eu sobrevivi. Vai lá, Bia. Bom, e ninguém prepara uma mulher, né, para ouvir um diagnóstico. Mas existe uma força que nasce quando uma mãe decide amar além do medo. Bom, ser mãe atípica é cuidar de uma criança diferente? Sim, mas também é reaprender a viver, é reaprender a lutar contra a exaustão invisível, porque ela vai ter que dominar tudo isso e ainda encontrar forças para continuar. Dani, fala pra gente um pouquinho quem é a nossa convidada. Eu sei que é extenso o currículo dela, mas vale a pena. Com certeza. A nossa convidada de hoje, ela é mãe atípica do Luiz Gustavo, de 8 anos, também mãe do Guilherme, de 14 anos. Ai, meu Deus. É que eu conheço, gente, os filhos dela, tá? Eu tô assustada com a idade do Guilherme já. Ela é esposa do diácono Ronaldo, é assistente social e apaixonada pela missão de cuidar, acolher e construir caminhos de dignidade e inclusão. É pós-graduada em Direitos Humanos e Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes.
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e também em Neurociência do Autismo. Sua trajetória profissional é dedicada ao trabalho com crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social e mulheres vítimas de violência e pessoas com deficiência. Atua como coordenadora de projetos sociais, vice-presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência do município de Suzano, além de catequista e coordenadora da Pastoral da Pessoa com Deficiência da Paróquia Santa Suzana, também em Suzano. O seu propósito é dar voz, visibilidade e dignidade àqueles que muitas vezes são considerados invisíveis pela sociedade, promovendo inclusão, acolhimento e esperança por meio da fé, do cuidado e da transformação social. Tô até emocionada, gente. Então, Alessandra, seja muito bem-vinda e acolhida nessa mesa. Obrigada pelo seu sim. Obrigada por estar aqui. E agora é sua vez de se apresentar. Diga para nós quem é você, sobre o olhar e a visão e o coração e a alma da Alessandra. Olá, meninas. Para mim é uma honra estar sentada aqui nessa mesa. A gente vê sempre do outro lado da telinha, né? E a gente não se vê nesse lugar aqui com vocês. Então, quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de estar falando com todas as mães, as famílias atípicas também. Então, meu muito obrigada e meu currículo que a Dani falou mesmo. Então, tá joia, Bia. Bom, para você que está em casa, entenda que a gente sempre faz caixinhas de perguntas lá nas nossas redes de Instagram e também na rede de Instagram do Podcast Videira. Então, você já vai lá, se inscreva. E a gente recebeu várias perguntas e aí a gente vai estar hoje trazendo essas perguntas para que a nossa convidada, essa querida amada, possa nos responder. Ela disponibilizou um tempinho precioso e eu sei que vai valer ouro cada palavra dessa mulher. E a Bia vai trazer aqui pra gente, né, logo de começo, a primeira pergunta. Vai lá, Bia. Bom, Alessandra, e a primeira pergunta é: o que é uma mãe atípica? Então, vamos lá. Antes de falarmos da maternidade atípica, eu acho que é interessante a gente pensar o que é mãe, né? Ser mãe. Mãe é mãe. Em qualquer contexto, né? Em diferentes contextos, mãe é mãe. Né? Mãe ama seu filho independente da sua condição. Quando eu penso na questão da maternidade, vem na questão de uma... É compreendida como uma experiência profunda de doação, de entrega, de vínculo, de amor por aquele filho. Agora, quando eu penso a maternidade atípica, ela vem carregada com tudo isso também, né? De entrega, de amor, de vínculo, de renúncia também, só que com uma questão a mais. Tem uma singularidade ali específica e de uma maneira mais intensa. Então, ser mãe atípica não me difere de outras mães. Eu sou mãe também, como qualquer outra, né? Mas o que nos diferencia é essa questão, né? Nós temos tudo isso, mas a gente tem uma especificidade e uma intensidade diferente por conta do quê? Por conta da deficiência. E é interessante a gente pensar o que é essa deficiência, né? Quando eu penso no contexto mesmo geral, a deficiência nada mais é do que os impedimentos mais as barreiras. Então, eu tenho o impedimento do meu filho, que pode ser a questão física, a questão sensorial, a questão intelectual, a questão motora, a questão auditiva. Isso é impedimento, que é a deficiência. Mas, atrelado às barreiras que é imposta pela sociedade, a falta de acessibilidade, a falta de inclusão nos ambientes, qualquer ambiente que a criança participe, esteja. Então, isso é o conceito de deficiência em si. Então, a mãe atípica, ela vai lutar todos os dias para o rompimento dessas barreiras. Uma mãe típica, né? Uma mãe típica, ela tem as barreiras também, que é da violência, da questão de renda, na questão de muitas vezes ser solo, só que a atípica tem todas essas barreiras, mais essas que eu falei, que é a questão da falta de acessibilidade e tudo mais. Então, nós lutamos diariamente para acabar com essas barreiras
que proíbe que os nossos filhos possam viver em sociedade como qualquer outra criança. E eu tenho um modelo, assim, que todos os dias, quando eu desanimo, eu olho para esse modelo, que é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é um modelo, assim, claro, daquele que rompeu com as barreiras, que trouxe a pessoa excluída para o meio. Tem uma frase, tem uma passagem bíblica muito bonita, que é de Marcos 3:3. Capítulo 3, versículo 3, que quando ele chega na sinagoga, ele se depara com um homem com a mão atrofiada, uma pessoa com deficiência. E a gente sabe que naquela época a pessoa com deficiência era a pessoa excluída pela sociedade, pessoa amaldiçoada, né? Pessoa que queria ver longe deles. E Jesus chega ali na sinagoga, vê todas aquelas pessoas ali, o que ele olha para a pessoa, o que ele faz? Ele olha e fala: levanta-te e vem para o meio. Então ele trouxe a pessoa para perto dos demais. Ele estava lá excluído no cantinho. Então ele falou: levanta-te e vem para o meio. Então ele pegou e fez com que aquela pessoa se sentisse pertencente àquelas pessoas que estavam na sinagoga. Então, o que Jesus fez? Ele deu igualdade de oportunidade para aquela pessoa. E é isso que nós, mães atípicas, fazemos todos os dias. Nós lutamos para que nossos filhos tenham a igualdade de oportunidade, assim como Jesus fez. Então, para mim, mãe atípica é isso. Nossa, é incrível, meu Deus, já mexeu. Porque, assim, esse conceito de mãe, eu sei que hoje relativizam muito, tudo é mãe, mas esse conceito, ele trouxe pra gente uma clareza muito grande. Primeiro porque existem diversas situações que se lançam em relação à mãe, né? Então, primeiro a gente vê lá, tem as mães, né, que são aquelas que é tudo isso que você disse, né, que realmente entenderam que ser mãe é uma missão, principalmente divina, né? E aí, por trás disso, tem tudo isso que você trouxe, né? Mas tem aquelas que tiveram filhos só, né? E elas não conseguem entender o que realmente é mãe. Então, eu acho que já para começar, nós trouxemos um conceito muito importante. E às vezes tem aquele preconceito que a mãe atípica, ela é mais forte, ela é mais guerreira, ela é mais, né, especial. É mãe, gente, como qualquer outra. Acho que o que a gente precisa desmistificar aqui, que ser mãe atípica não torna ela melhor ou pior, né? É mãe, tem todos os desafios como uma outra mãe, mas ela tem esse plus difícil aí, que a gente vai lutando diariamente. Sim. Olha, não está no script, hein? Eu não perguntei para ela com antecedência, mas eu acho que ela vai saber responder isso muito tranquilamente. Mas, assim, dentro dessa questão de maternidade, a gente tem sempre uma expectativa, né? Eu acho que a gente fala muito aqui que o podcast Videira, ele vem para trazer a realidade, a vida real. Que a gente sempre tá lá no mundo de fantasia, a gente é sonhadora, mulher é muito sonhadora, vive um mundo de ilusão, da varinha de condão, da Cinderela. E, de repente, nem tudo, não só na questão da maternidade, mas em tudo na vida, nem tudo é exatamente dentro dos nossos planos. E isso, você não acha que ser mãe fora desses planos, às vezes também não exige mais maturidade dessa mãe atípica? Exige. E mãe não nasce com receitinha de bolo, né? Atípico ou não. Então, quando a gente idealiza, todas nós fazemos né? Meus filhos são muito desejados, são muito planejados, né? Então, eu sempre sonhei com eles, né? Nós decidimos juntos engravidar, né? Então, foi muito bonito. E minha gestação, eu vivi cada momento. A Dani, eu conheço, ela sabe disso, né? Então, eu vivi muito bem a minha gestação e todas as minhas gestações dos dois foi muito tranquila, né? E eu sou uma pessoa calma, né? Não sou uma pessoa... Busco, pelo menos, né? E quando você depara com a notícia que seu filho tem uma deficiência, você sua mão desmorona. E você fala, tá, e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou lidar com essa situação? Porque toda aquela expectativa que eu criei com meu filho, do filho perfeito, que a gente sabe que não existe, mas a gente idealiza isso dentro da gente,
cai por terra. E assim, a maternidade já é complexa, a gente já precisa todos os dias aprender a ser mãe, ainda mais tendo um filho com deficiência. Sim. Os desafios. E eu acho que o mais doloroso, o mais difícil, quando você se depara com a deficiência, é a questão do que a sociedade impõe para o seu filho. O que mais dói, uma vez eu atuando, né, atendendo, o que me marcou quando a mãe me disse, ela falou, Alessandra, sabe qual que é meu sonho? É que que meu filho morra primeiro do que eu. Porque se eu morrer primeiro que ele, não vai ter ninguém para cuidar. Isso é uma realidade de muitas mães atípicas. A gente pensa o pós, porque para nós, meu filho ainda é pequenininho, tudo lindo, todo mundo gosta, todo mundo ama. Tá, e depois eu vou envelhecer, o pai vai envelhecer, a família vai envelhecer. Pela regra da vida, a gente vai primeiro, né? Tá, e depois? Eu acho que a angústia maior nossa, como que vai ser meu filho quando ele se tornar um adulto? No geral, sofre por antecedência, A gente sofre por antecedência. Todos os dias. Todos os dias. E o desafio é tentar, sabe? É diminuir isso, fazer com que ele tenha um máximo de autonomia possível para que ele tenha menos dependência de outras pessoas. Então, é um desafio diário nosso. Eu imagino. Quer dizer, é só imaginar, porque só quem vive essa experiência vai saber, né? E assim, justamente por a gente só imaginar e não viver essa experiência, às vezes, querendo ajudar, assim, tem um padre que a gente conhece, o Padre Marcelo Guedes, ele costuma falar assim, olha, de boa vontade o inferno tá cheio. Verdade. Né? E aí eu entendo que muitas vezes a gente quer ser bacana, quer ser uma rede de apoio, quer, sei lá. E às vezes a gente fala algumas coisas que não deveria. Uma mensagem, uma palavra, uma frase típica que todo mundo fala e que cai muito mal. Eu tenho listas, né? A gente tem listas nas mães atípicas, Porque né? eu imagino que a gente deve dar cada furo e machuca. Principalmente quando olha... Os nossos filhos são lindos, né? A gente sempre vai achar nosso filho lindo, né? A pessoa olha pra você e fala assim pra ele, né? Pra mim. Nossa, ele é tão lindo, nem parece autista. Entendi. Ele é tão lindo. E sabe o que é isso? É capacitismo. O que é capacitismo? Preconceito contra a pessoa com deficiência. Se você for pensar, todos nós fomos capacitistas um dia. Às vezes sem querer. Sem querer, a gente tem uma fala capacitista. De falar assim, aquela criança, ela não vai poder sentar aqui, né? Porque ele é autista, né? Não vai parar, vai derrubar esse microfone, vai derrubar água. Então, assim, sem a gente querer, a gente acaba tendo uma fala capacitista. De colocar no lugar que ele não vai conseguir. Quantas vezes já escutei... Teve uma vez, até dentro, né? Lá no ambiente que eu estava participando... Ele tinha mais ou menos 3 aninhos. E ele é muito fofinho, né, Dani? Sou suspeita, né? Daí a pessoa lá, né, brincando com ele, chacoalhando, e pegou e falou assim, qual é o seu nome? Daí, quieto, porque meu filho é não verbal. Ele quietinho. Daí, qual é o seu nome? O gato mordeu sua língua? Daí aquilo já estava me irritando, né? Daí eu falei assim, ele não fala. Por que ele não fala? Porque ele é autista. Nossa, daí ela pegou e entregou o menino na minha mão. Daí eu olhei pra ela e falei, autismo não é contagioso, tá? Você pode continuar brincando aí porque ele tá gostando. Então, assim, no inconsciente dela, ela levou um choque tão grande de saber que meu filho é autista que ela ficou sem reação e entregou ele pro meu colo de volta. Então, olha só, uma atitude capacitista. Então, quantas vezes nossas crianças sofrem preconceito todos os dias e toda hora? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Lá, Dani. Sandra, conta um pouquinho para nós como é a sua vivência, como que foi esse diagnóstico, como que foi o seu processo? Foi um processo muito difícil. Eu confesso que eu não tenho vergonha de falar que eu vivi todo o processo do luto, o processo da não aceitação também. E quando nós percebemos o possível diagnóstico do Luiz... Foi no momento que o mundo estava em caos, que foi na época da pandemia. Então, foi em fevereiro de 2020, janeiro, fevereiro, março, tudo fechou. Sim. E eu falo que Deus estava me preparando já. Porque no momento que eu estava fazendo a minha graduação,
eu fiz estágio numa unidade escolar, e aonde eu tinha contato com crianças também autistas, e eu falei, eu vou fazer meu TCC voltado a esse tema. Qual que é o papel do serviço social para a garantia das crianças com TEA? Então, daí você acaba lendo, você acaba pesquisando tudo. E nisso eu estava grávida do Luiz. Apresentei meu TCC tudo grávida do Luiz. E quando ele completou 2 aninhos, porque daí é onde os sinais são mais visíveis, né? Eu falava assim, nosso Luiz tem algumas questões que são diferentes. Eu até falava pro meu marido, eu falei, imagina, você estudou tanto, você acha que você está achando que o nosso filho é autista também. Falei, não, vamos reparar. Daí a escola tinha uma professora muito boa, né, amiga minha, daí ela falou, Alessandra, vem cá, vamos conversar. Para você eu posso falar. E foi quando ela falou. Mesmo conhecendo, gente, mesmo tendo orientação, meu mundo desmoronou. Tá, e agora? Então, eu passei... Hoje ele tem 9 anos, né? Ele é não verbal, ele tem deficiência intelectual, ele tem TDAH, tem outras comorbidades. E eu passo por esse processo que eu falo que eu nunca conseguia comemorar o aniversário dele. Eu consegui comemorar o aniversário dele com 7 aninhos. Eu sempre fui festeira. Antes de ser assistente social, eu era bancária. Depois eu fui decoradora de festa infantil. Então, meu filho, o Gui, tinha festa todo mês. E o Luiz, até 2 aninhos, tinha. Quando eu recebi o diagnóstico, tudo parou. Daí, depois, conforme ele foi crescendo, a idade dele não acompanha o cérebro dele, né, o cognitivo. Então, hoje ele vai fazer 9 com um jeitinho de 3. E aquilo para mim doía demais. E eu não conseguia, até que um dia, no aniversário de 5 anos, eu, no meu inconsciente, fui e comprei a velhinha do bolo de 4 anos. Coloquei lá, daí tava eu, minha amiga que é psicóloga, as crianças cantando parabéns, tudo. Depois ela olhou para mim e falou, Alessandra, o Luiz tem 5 anos? Falei, não, ele tem 4. Não, ele tem 5. Depois a gente conversa sobre isso. Daí ali eu levei um choque de realidade. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Daí, a partir daquele momento, eu parei de olhar para a deficiência do meu filho e comecei a olhar para o Luiz. Daí, meu mundo se abriu. A primeira vez que eu comemorei o aniversário do meu filho foi com 7 anos. Que eu parei de olhar a deficiência que ele tinha e comecei a olhar para a criança maravilhosa que ele é, para as potencialidades dele, para a criança carinhosa. Ele é uma criança muito carinhosa, ele gosta. Diferente, muitos autistas não gostam de abraço, ele adora beijo. Né? E isso para mim, sabe, fez muito sentido. E também a questão da rede de apoio foi muito importante para mim nesse processo. Todos os dias eu olho para o meu marido e falo para ele, obrigado por você ter ficado. Porque o ficar também é uma escolha. A gente sabe que muitas mães são solos, têm filhos com deficiência e cuidam dos seus filhos sozinhas. E eu poder olhar e ter o meu companheiro do meu lado, que me auxilia todos os dias eu falo obrigado por ter ficado. Por ter tido essa escolha, porque ele poderia ter escolhido não ficar, como muitos outros. Né? Tem dados mesmo estatísticos que diz que 78% dos pais que têm filhos com deficiência, né, ele vai embora antes que o filho complete 5 anos de idade. Então, aproximadamente 80% das mulheres são mães solos. 80 é um número muito grande. Absurdo. Eu estava na pesquisa, eu falei, não é possível. E eu olhei de novo, é 80%. Só que tem um detalhe, tem a questão dos pais que se vão e tem aqueles que ficam, mas os cuidados continuam sendo da mulher. Tá lá, é pai, mas não ajuda na ida na terapia, no momento de crise, no momento que a criança não dorme, porque a criança não dorme, a criança tem crise, então tem todas essas questões. Então eu decidi ficar, mas como eu fiquei também, né? Porque daí ela continua a maternidade solo. Sim, é porque essa mãe, ela acaba tendo que ter um reencontro, a criança nasce e nós já precisamos nos reencontrar, vamos colocar um cenário do dia a dia. A gente percebe que a criança nasce e toda mulher precisa se reencontrar, porque a gente se encontra fora do nosso corpo, fora do nosso peso e tudo mais. Você olha pro marido e tá lá bonitão, saradão, a gente tá lá, né? Cansada, enfim.
Depois tem a chegada do diagnóstico. Aí você vai ter que se reencontrar de novo como mãe, mas não só, não só como mulher, mas como uma mãe diferente, né? Mesmo você falando que é igual, existem as suas características próprias. Suas particularidades. Isso mesmo. Né? Então, ela se reencontrar aí demora um tempo. E eu acho que existe essa impaciência da parte do homem. Porque o processo para ela vai ser maior, um caminho mais longo do que o comum, do que o do dia a dia que a gente se vê. E eu acho que isso não é bem definido nem para as mães e muito menos para os pais. E é onde acaba que as mães ficam com a sobrecarga emocional gigantesca. Né? E meu marido sempre fala que eu vivo em constante alerta. Nós, mães atípicas, vivemos em alerta. Eu tô lá, como meu filho não fala, eu consigo identificar o tipo do grito dele. Né? Se ele grita dessa forma porque ele tá me chamando, se ele grita daquele outro jeito é porque ele tá com dor. Então, se eu tô lá lavando a louça, ele tá lá no quintal, eu tô escutando. Vai lá ver o Luiz, ver como o Luiz está. Aí o Luiz parece que caiu. Então, a gente vive em constante alerta, gerando uma sobrecarga emocional gigantesca. Sim. Se a pessoa que tá do seu lado não tiver esse olhar, fica mais difícil ainda. Sim. Por isso que eu volto a repetir, né? A questão da importância da rede de apoio, de quem está do seu lado. Tanto o seu companheiro, o seu marido, né, como a família como um todo. Eu sempre digo que a primeira inclusão que acontece é dentro de casa. Eu não tenho como exigir uma inclusão fora se eu não conseguir incluir meu filho dentro da minha casa, na minha família. Na minha casa eu tenho 4 avós. Sou muito agraciada por Deus, que todos eles são muito presentes, né, Dani? Dani conhece, todos eles são muito presentes e participam de tudo isso, e todo mundo vive esse processo de aceitação juntos também, que para a avó é muito mais difícil. Imagina! Ele vai se desenvolver, imagina, é fase de criança, né? Então todos nós passamos por esse processo de aceitação também. Mas essa rede de apoio, né, tanto da parte do marido como parte da família, é importantíssima para a inclusão da criança. Se a criança não se sentir pertencente no seu ambiente familiar, ela não consegue se sentir pertencente em outros espaços. Sim. E aonde gera toda, né, os preconceitos, o capacitismo e tudo mais. E essas características já é própria de mãe, né? Porque assim, eu falo que tem coisas que só vocês entendem. Eu falo, eu sou vó, tô todos os dias ali com o Santiago, tento, né, na medida do possível, ser essa rede de apoio dentro das minhas possibilidades. Mas, às vezes, eu mando o vídeo pra Bia e falo, olha o que o Santiago tá falando. Ele falou tal coisa. Da minha cabeça, eu tinha certeza que eu tava acertando. Ela, não, mãe, ele tá falando tal coisa. Aí eu vou e pergunto pra ele, ofereço aquilo que ela tava falando. Ai, eu vou, errou. É isso. Então, assim, tem coisas que por mais que eu tente, ou a rede de apoio tente, é característico da mãe. E aí, né, você sente sempre nessa necessidade de alerta ainda maior. Sim, todos os dias, diariamente. E onde a gente fica mais cansada, mais sobrecarregada, né, emocionalmente, a gente tem que lidar para dar conta de tudo. Então, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, a gente precisa dar conta de casa, precisa dar conta do filho. E assim, quando você tem um outro filho, é mais difícil ainda. Porque o Luiz exige muito mais atenção, mas eu tenho o Guilherme, de 14 anos, que também agora está na fase da adolescência. Todo mundo sabe que a adolescência não é fácil, né? Então, ele me cobra também essa presença. Mas, mãe, você fica só com o Luiz. Mas, mãe, quando você vai poder assistir um filme comigo? Eu chego exausta, porque do trabalho eu vou para a faculdade, da faculdade eu venho para casa, daí eu tenho que dar conta de tudo para outro dia. Daí, quando você chega no sofá, senta. Mãe, vamos assistir um filme juntos? E como você vai dizer não? Sendo que você não ficou com seu filho o dia todo e você não passou com ele. Então, às vezes, é meia hora, ele chega na escola morrendo de sono, porque ele dormiu tarde, porque é o único momento que ele tem para ficar comigo e com o pai. Então, é esses desafios da maternidade, né? Que você acaba tendo que... Você acha que é necessário, então, do jeito que você está explicando, essa conscientização. A partir do momento que eu recebi esse diagnóstico, que acaba, parece assim, pelo que eu vejo, uma responsabilidade da mãe, acaba sendo... de comunicar, pai, hoje você é um pai atípico. Irmão, você é um irmão. Porque tem que ser isso, né? Acaba passando essa responsabilidade, não tem jeito. Né? E trazer eles para perto também.
E a gente aprender junto de como lidar com aquela situação. Porque a mãe não sabe, o pai não sabe, o irmão não sabe, os avós não sabem, ninguém sabe. Tá, e agora? Como vamos fazer? E é todos os dias essa construção. De olhar para a singularidade, ver de fato o que aquela criança precisa e incluir ela, a família. E você entender e respeitar os limites dele. E você sentir... Na verdade, quem tem que se aproximar é nós dele, não ele de nós, né? A gente que precisa aceitar ele da forma que ele é. Não ele a nós. Quando a gente começa a aceitar a criança da forma que ela é, com suas dificuldades, com suas limitações, tudo se torna até um pouco mais fácil, porque você consegue entender. E isso com apoio fica muito mais fácil. Bom, aqui a próxima pergunta seria qual o papel da família e como é ser uma mãe atípica, que você já deu aí um super spoiler, Isso. né? Mas assim, a próxima viria falando sobre os direitos que essa criança possui. E agora, juntando essa questão do apoio, não só familiar, mas da sociedade, você acha que essa questão de quando a criança ela tem esse direito garantido, quando ela se sente acolhida, também não só pela família ou amigos, mas também por toda essa questão política, né, que a gente tem por trás. Você acha que essa sobrecarga da mãe, ela dá uma aliviada? Ou não, né? Quando a gente fala de direitos é muito complicado, porque o Brasil é um dos países do mundo que tem a legislação para pessoa com deficiência mais completa. Tem um arcabouço legal, se você for ver, maravilhoso. Uma delas é a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o Brasil é um país que tem legislação, de fato, e muito boas, por sinal. Só que existem duas questões aí muito complicadas. Primeiro é a falta de informação das famílias. Tem famílias que não conhecem, que elas desconhecem os seus direitos. Então, às vezes, elas ficam ali com toda aquela dificuldade porque elas não conhecem. Mas, a partir do momento que a família conhece os seus direitos, ela vai para o próximo desafio, que é conseguir acessar esses direitos. Então, olha só, existe a legislação que é boa, só que às vezes eu não tenho informação e quando eu tenho, eu não consigo acessar. Lá está escrito que toda criança tem direito à educação inclusiva. E você só matricular a criança no ambiente escolar não significa inclusão. Então, onde eu vou encontrar? Temos vários professores que se dedicam, mas isso é uma minoria. A maioria dos professores não estão capacitados. Culpa do professor? Jamais. Porque não fornece, o município, o estado, a unidade escolar não oferece capacitação para esse profissional. Então, todos os anos, meu filho está no 3º ano, eu preciso, no primeiro dia de aula, sentar e falar. Meu filho é assim e ele precisa disso. A maioria dos professores do meu filho teve que falou para mim, Alessandra, eu não sei como lidar, você pode me explicar? E aquilo me doía, porque eu falava, gente, eu não sou professora, eu não tenho que saber disso, eu não tenho que saber como aplicar a lição para o meu filho. Mas olha só a responsabilidade que a gente tem, porque eu tenho que aprender para explicar para os profissionais. Então tem aquela questão da boa vontade, mas tem muitos que têm boa vontade sim, mas não tem a qualificação profissional para aquilo. Eu falo que a criança tem direito à saúde, à terapia, à fono, à TO, mas vai nas unidades, nas UBS, no SUS, não tem. Para marcar um neurologista é 1 ano de antecedência. Você diz não tem especialista especializado nisso, é isso? Não tem especialistas mesmo. Não tem fono, não tem TO, não tem psicólogo. Eu estou falando isso na rede pública, né? Sim. Que é a grande maioria. Daí vai na rede privada, nós temos profissionais, mas não basta ser só profissional, né? Precisa querer fazer a diferença mesmo, de fato. Então é muito, muito difícil, porque existe a legislação, mas de fato ela ser efetiva da forma Ela correta. ainda é uma teoria. Ela ainda é muito bonita, Não tem prática. existe, mas ela não ser efetiva de verdade.
Daí às vezes fala, né? Ai, vamos promover. Não sou contra, tá? Quem faz, eu acho super bacana. Mas vamos promover o Dia da Beleza, o Dia do Bem-Estar para as mães atípicas. Gente, é legal, mas não é disso que a gente precisa. A gente precisa que os direitos dos nossos filhos sejam garantidos. Que ele tenha oportunidade, aquilo que eu falei, igualdade de oportunidade. Sabe? Que ele seja incluído em qualquer ambiente, que a sociedade aceite ele da forma que ele é, de fato, e que ele consiga se desenvolver e ter autonomia. É isso que a gente quer. Se a gente conseguir alcançar isso, a nossa saúde mental vai estar ótima, perfeita, a gente vai ser uma mãe mais leve, mais feliz. É isso que nós lutamos diariamente para que, de fato, isso aconteça. E quando é uma mãe ativa, uma mãe solo, esse agravante é muito pior, porque ela precisa aprender, além das dificuldades de aprender a lidar com o seu filho, tem que aprender a ser professora, tem que aprender a ser terapeuta, tem que ir... Porque não basta só você levar na terapia, você tem que acompanhar, porque a gente sabe que tem várias questões ali por detrás. Então, assim, é uma cobrança em cima da mãe gigante. Gigante. Então, assim, de fato, existe a legislação, mas a gente precisa lutar para que, de fato, ela seja efetivada, que, de fato, ela aconteça no nosso país. Isso. Entendi. É porque, assim, se você for ver, na real, a gente ainda tem essa carência no mundo, vida real, né? Até hoje, por exemplo, eu não sei, mas suponhamos que eu fosse precisar hoje de determinado profissional ou meus filhos, talvez já exista uma carência. É isso. Né? Só que aí são profissionais mais especializados, né? Que vem aí com uma outra vertente. Talvez precisasse criar um incentivo para isso. E tem outras questões também né, outros marcadores, questão de renda, tudo é muito caro, né? Terapia para filho é caro, né? Terapia é caro, porque o profissional merece, né? Um valor, né? Com certeza, mas é caro. Uma mãe solo que recebe um benefício, que é direito da criança, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo. Então, olha só, a criança tem o direito ao BPC, que é um salário mínimo. Só que essa mãe não pode trabalhar. Porque se ela trabalhar, ela perde o BPC. E como que ela vai dar conta de uma criança com deficiência? Toda a rotina da casa com salário mínimo. Não tem como. Ao momento que ela começar a trabalhar carteira registrada, ela perde o benefício. Então, ou você se contenta com aquilo, ou se você for buscar outro, você perde. Então, é muito doido. Então, o benefício não é para criança, é para mãe. Não, o benefício é para a criança. Só que o benefício que acontece, o BPC vai para a questão da renda familiar. Então, eu vejo 1/4 do salário mínimo e multiplico pela quantidade de pessoas que tem na casa. Não pode dar mais que R$350. Se der, você não tem direito. Então é mãe solo. Gente, desculpa, eu vou ter que rir, porque não faz nenhum sentido. Daí você tá lá, tem a criança com deficiência, tem mais 2 filhos... Você não consegue trabalhar porque você tem que dar conta, você vai, solicita o BPC. Mas daí agora surgiu uma oportunidade para mim trabalhar em tal lugar e eu vou conseguir alguém para pagar, para olhar meus filhos. Se eu for, eu perco. Porque daí se eu for somar a minha renda com a quantidade de pessoas que moram na minha casa, a gente perde o benefício. Então, de certa forma, eu acho que fica meio que até... uma situação, ou você, de certa forma, coloca comida dentro de casa, ou você paga o tratamento do seu filho. É isso. E como você paga tratamento com salário mínimo? E como você coloca comida dentro de casa? Como você faz toda essa logística com o salário mínimo? Então, assim, a gente luta diariamente para que esse benefício, de fato, fique para a criança, não entre dentro da renda ali familiar. Tem um teto maior, pelo menos, entende? O benefício não ser para a família, ser para a criança em si, né? Porque daí daria para pagar terapia, daria para pagar as outras coisas para ela. Então, eu conheço mães que falam, Alessandra, eu desejo voltar para o mercado de trabalho, mas eu tenho receio, porque se eu voltar, eu vou perder o benefício. Depois, se eu for mandada embora, para voltar o benefício é uma dificuldade tremenda. Então, elas começam a fazer trabalho informal. Trabalho com manicure, cabeleireira, para poder suprir a renda ali, porque ninguém nesse país vive com salário mínimo mais, né?
Ainda É mais que com uma alguma- criança com é. deficiência. É que algumas leis, na verdade, elas não são elaboradas, elas são implantadas para que alguém tenha um status, ganhe um benefício por trás, né, um perfil ali, para dizer, eu elaborei uma lei, mas que não foi elaborada, porque não foi, essa lei, com certeza, não foi pensada nessa família. É isso. Com tantos desafios que nós enfrentamos aí diariamente. Meu Deus. Eu digo Vamos que lá. é complicado, né? Estou entrando aí na área da saúde também, nada a ver com a área, né? Essa área em específico, mas, enfim, tô ingressando. E aí, tava até falando com a minha mãe essa semana, fui fazer estágio em alguns lugares, e como a gente vê a carência do estabelecimento em si. Por ser uma UBS que é para estar atendendo, ter o mínimo um papel para a pessoa limpar a boca ali, né? Que eu faço odonto. Gente, não tem nada. É precário. Aí você fala assim, o dentista às vezes até quer trabalhar lá. Ele fala assim, não, eu quero trabalhar. Tô trazendo material aqui, ó, da minha clínica particular. Porque o governo não traz, né, os materiais adequados para trabalho. Então, a gente fala assim, na teoria é uma coisa, né? E na prática funciona completamente diferente. E aí a gente é até orientado assim pelos nossos professores. A gente faz um relatório de todos os estágios. E aí eles falam assim, gente, pelo amor de Deus, não vão me colocar lá, nossa, foi lindo, adorei, restaurei a vida do ser humano. Não, fala a verdade. Se tá a Sim. situação precária, tá precária. Porque se vocês colocam que tá tudo lindo e maravilhoso, esse relatório vai chegar na mão da coordenação, que chega na mão de um governador, que chega na mão de alguém. Pra eles tá tudo bem, tudo lindo e maravilhoso. E na realidade o que tá acontecendo não é isso. Você chega lá dentro do consultório, tá caindo cupim dos armários, A tá? Beatriz mandou uma foto que ela juntou Gente. 2 cadeiras e colocou a cabecinha da criança no colo dela para fazer uma limpeza da boca da criança. Eu falei, mas que absurdo é esse? Então é vez mais muito cateado. precário, sabe? Muito precária a situação dos lugares onde eu fui fazer estágio. Eu falei, gente, mas é por isso que eles mandam os alunos lá para fazer estágio, porque não tem recurso nenhum. Não tem estrutura, né? Para atender a população carente, né? Na verdade. Quem tem dinheiro, ótimo. Quem não tem, tem que se adequar ou esperar anos de fila e que talvez nunca resolva, né? Complicados, desafios. Bia, você manda a última aí para nós? Mando. Porque tá acabando o tempo. Já, Passa muito rápido, Muito. né? E é muita informação. Bom, como você transformou sua vivência em algo positivo? a minha vivência quanto mãe atípica me fez ter um outro olhar. Lá na nossa paróquia, nós fundamos a Pastoral da Pessoa com Deficiência. A igreja já vem falando sobre isso, né, há um certo tempo. Eu lembro que na campanha da Fraternidade de 2006, o tema foi Fraternidade e Pessoa com Deficiência. O Papa, né, Francisco também traz bastante essas questões, né, do acolhimento, do pertencimento a todos. E eu vi uma necessidade, né, das mães, principalmente das mães atípicas e das pessoas em gerais. Porque se você for observar, nas paróquias, tem poucas pessoas com deficiência que participam, né? Da missa, pensa lá. Em relação às outras, sim. Mas eu acho que a nossa paróquia tem muita, né? Eu sou aqui da paróquia São José Operário, tem Ai, que bom. bastante ali, tem Mas bastante. é uma realidade diferente Hoje de muitas até paróquias. Foi criada assim, tem a pessoa que faz a linguagem de sinais. Que legal, ali. Né? Nós temos. Foi feita uma conscientização das crianças com cordão, porque as pessoas não sabiam, e hoje tem muita criança que circulam lá, né, E de forma a à paróquia também vontade. fez uma acessibilidade agora, que antes não era, né? Ela era tudo com escada, muita dificuldade para acessar em si mesmo a porta principal da paróquia. Era muito difícil. E de uns tempos para cá, 6 meses atrás, fizeram várias reformas e agora é tudo bem acessível Que para bacana. cadeirantes. E isso e precisa se deficientes no expandir mais, geral. né? Porque não está em todas ainda. Não. Né? Paróquia tem Não. algumas dioceses, alguns chamam pastoral da pessoa com deficiência, outros pastoral inclusiva, depende do local. E lá na nossa paróquia a gente, né, criou esse movimento de mães para que
trouxesse os filhos para participar mesmo da missa e levar, conscientizar essas pessoas que aquele espaço também é delas. Né? Estar na igreja é um espaço de todos. Jesus, que nem eu falei no começo, Jesus nos chamou, levanta-te e vem para o meio. Sim. Assim, ele faz com todas as pessoas. Ele quer que todas participem também ali da comunidade, das pastorais, né, e tudo mais. E lá na paróquia, já faz mais ou menos 2 anos, né, Dana, que nós estamos lá. E está tendo um movimento muito bonito de conscientização e a gente olhar as potencialidades, o dom de cada pessoa, né? Às vezes tem muito aquela questão, a pessoa tem deficiência, mas ela não consegue fazer nada. Mas consegue sim, é aquilo que eu falei. Se a gente romper com as barreiras e dar oportunidade para aquela pessoa vai fazer qualquer coisa com uma outra pessoa. Não tem diferença. Lá nós temos uma moça que ela tem deficiência visual. Então ela tem a barreira, que é a deficiência visual. O que a gente ofertou para ela? Acessibilidade. Então a gente rompeu com aquela barreira e promoveu para ela a leitura em braille. Então, uma das que é membro da pastoral digita todo o salmo em braille, ou a leitura que ela vai fazer naquele domingo, e entrega para ela. Ela faz leitura na missa, a coisa mais linda. Nossa. E assim, você viu, não foi a deficiência que impediu dela estar participando. Sim. Existe uma barreira, então a gente precisa quebrar com aquela barreira, dar acessibilidade. Acessibilidade foi o quê? O texto em braille. Pronto, ela tá na escala da missa lá, que é uma beleza, todo domingo faz leitura. Isso é com qualquer outro tipo de deficiência. Então, ter deficiência não é o problema são as barreiras. Se não existissem as barreiras impostas pela sociedade, pelas pessoas, as pessoas fariam tudo como qualquer outra. Uma pessoa que faz uso de cadeira de roda, se todo lugar for acessível, ela vai para qualquer lugar. Nós temos bastante cadeirantes lá na nossa paróquia. Se é acessível, ela consegue participar, ela consegue ir para outros lugares. Agora, se só tem escada, como que ela participa? Sim, temos até uma das cadeirantes lá, né? Ela participa de várias pastorais e agora ela participa, inclusive, da pastoral da acolhida. Então, Olha, ela que bacana. fica na porta recebendo todo mundo. E leva as pessoas E leva. aonde precisa Olha. sentar, onde precisa levar no banheiro, leva as mães, ela leva para qualquer lado. Você viu que o problema, então, não é a deficiência? São as barreiras. São as barreiras. Então, o nosso desafio é, enquanto mãe atípica, enquanto sociedade, romper com as barreiras. Sim. Quando a gente romper com as barreiras, os nossos filhos vão poder ter autonomia e participar daquilo que ele quiser. Tá, e assim, antes de encerrar a última perguntinha mesmo, aí a gente já vai para o quadro final, qual o primeiro passo você acha que uma mãe atípica deve tomar? Ela recebeu o diagnóstico, o que você fez? Como foi? Primeiro passo, o que é emocional? É conversar com alguém? É com você? Como foi? Como foi para mim? Porque assim, o que você fala para ela hoje? Qual o primeiro passo? Porque que nem você falou, meu chão caiu, desmoronou. Eu acho que não cometeu o mesmo erro que eu cometi. Acho que o primeiro passo deve ser olhar para a criança. Não olhar para a deficiência que foi pelo diagnóstico, né? Acho que é correto. A gente não deve olhar para o diagnóstico, mas olhar para a criança, para o seu filho. Então isso serve para nós também, né? Você que está aí em casa, né? Que tenha ou que não tenha um filho com atípico, que você possa olhar para as crianças como toda criança. Isso. Porque eu acho que isso serve para nós também. Isso mesmo, verdade. Não só para você, não Verdade. só para aquela mãe que recebeu o diagnóstico. Olhando agora, eu acho que eu, Cristiane, é assim que hoje eu preciso olhar. Primeiramente. E aí depois a gente vai desenvolvendo o que é necessário, né? Isso, porque isso vai fazer parte da vida, né? E todos os dias você descobre algo novo que você precisa descobrir. Mas daí, a partir do momento que você deixa de olhar para aquele diagnóstico, para aquela deficiência, você olha para a criança, pronto. Aí você consegue desbravar o mundo aí que vem pela frente, os desafios. É isso. Olha, nós tínhamos muita... Eu mesmo já queria fazer um monte de pergunta, mas assim, olha, acho que vocês podem deixar as perguntas lá na caixinha do nosso Instagram, do podcast,
que a gente vai encaminhar para a Alessandra. Eu sei que a Alessandra com carinho vai responder Vou todas, mesmo, e aí vou mesmo. ela grava, ela escreve, e a gente bota lá nas nossas redes, porque eu sei que isso vai poder ajudar muito, não só a gente, mas principalmente vocês, essa família, né? E nós precisamos ser chamados de família videiras, seja a mãe atípica ou não. E como você falou várias vezes, né? Levanta-te, vem para o meio, né? Isso é viver como Cristo chamou. Nossa Isso jornada videira mesmo. convida para isso, né? Então, esse é um início. Bom, quero te agradecer Ai, de que todo o agradeço. coração. As meninas também vão fazer os agradecimentos, mas assim, quero deixar, assim, de todo o coração, o meu muito obrigado pelo seu sim de estar nessa mesa. Que eu sei que o Senhor que conduziu, mas eu sei que esse sim ajudou a transformar muitas mulheres, vai acolher, vai mudar muitas mães, atípicas ou não, só pela própria visão de mãe, logo no início, né, do começo ao fim. Eu acho que muita coisa despertou e iluminou dentro da gente. As meninas vão fazer os agradecimentos, mas eu quero que você vá construindo pra gente uma mensagem. O quadro chama-se Conselho na Mesa. A gente encerra com esse conselho da nossa convidada. Eu queria que você deixasse um conselho para nossa audiência, seja mãe atípica ou não, como você desejar, né? E esse conselho vai vir para o papel, que eu sei que pode ser o mesmo ou pode ser outro, você vai colocar aqui e a gente vai fazer agora no dia 10 de junho, será o sorteio desse cartão postal, que vai para uma pessoa especial que tiver lá nas nossas redes. A gente vai fazer uma foto com você, nós vamos colocar lá falando desse episódio e que ela possa deixar documentado, registrado, testemunhado o que mais chamou atenção nesse episódio. Né? E aí depois nós vamos sortear um desses comentários lá e ela vai receber na casa dela. E eu tenho certeza que esse podcast vai ser esse podcast, mas também esse cartão postal vai ser resposta que muitas mães estão buscando, tá? Então, assim, enquanto você assina e coloca seu conselho, já você vai falar, Dani, Bia, pode, a palavra é com vocês. Quem que vai primeiro? Bom, quero agradecer a todos vocês que tiveram e ficaram até o final aqui com a gente, né? Que escutaram os conselhos maravilhosos da Alessandra, que com certeza tá aí, vai repercutir muito, tenho certeza, e que talvez vai desbloquear abas muito boas na sua vida, que eu acho que muita gente precisava escutar o que ela falou, e não só mães atípicas, mas até mães que não são atípicas, né, vamos se dizer assim, mas que foram conselhos valiosíssimos. Bom, eu queria estar agradecendo a Sandra, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por contribuir conosco. Obrigada a você que esteve aqui também conosco. Que esse episódio ilumine a sua mente, o seu coração. Compartilhe com mais pessoas que precisam saber, precisam desse esclarecimento, essa compreensão da maternidade típica e atípica também. Então, a você que ficou, muito obrigada. Bom, a gente quer agradecer também a nossa patrocinadora, né, a Tamires Lemos, Mão de Fadas, que está aqui conosco nessa mesa de coração, de alma, envolvendo toda a nossa rede de apoio, a comunidade Videiras, né? A gente vai deixar todas as informações, redes sociais, telefone para contato das nossas apoiadoras, da nossa patrocinadora Tamires Lemos, que é uma queridíssima, né, do nosso grupo de comunidade de videiras. Vai lá na nossa loja Videiras, que tá linda. Nós temos os melhores achadinhos mais amados do Brasil. Agora a Videiras também tem o seu e-commerce. A gente manda pro Brasil inteiro. Então corre lá, né, loja Videiras. E também corre nas redes da Tamires Lemos, que a gente ama. Vai lá. Inclusive, looks que estamos usando hoje é da loja das Videiras. Quero ir lá, quero conhecer. Acessórios e tudo mais. Então, é sobre tudo isso, né? Não esqueça de compartilhar, de deixar seu like. Você que quer
patrocinar, que quer apoiar, entre em contato com a gente, com a Lu, com o Wagner, que tá aí ajudando a gente de bastidores. Quero agradecer toda a equipe de suporte, né, que atende, que faz toda essa parte aqui de audiovisual pra gente. Ao Juninho, que sempre tá entregando as asas dele pra gente voar. Ele é o queridíssimo, né? Uma super paciência com a gente, acolhe a nossa... Tem o melhor café de Ferraz de Vasconcelos. Ele tá aqui todo engraçadinho, ele é um amado também. Gente, é isso, né? Compartilha muito. Bom, Alessandra, deixa aí as suas considerações finais, o seu conselho. E deixa também como a gente encontra você. Quais são as redes sociais? Como a gente faz para te achar? Então, eu quero agradecer todo o carinho de vocês, né? Eu, de fato, me senti muito pertencente ao espaço, muito acolhida. Amei estar aqui na mesa com vocês. Para mim foi uma honra. Obrigada, tá? Obrigada a vocês aí de casa. E se precisarem, né, de falar comigo, tirar alguma dúvida, alguma informação... Tem as redes sociais, que é alessandraroberta.silva, ou o meu telefone, o WhatsApp mesmo, né? Então a gente vai deixar tudo na descrição do vídeo. Tá ótimo. Tá bom? Daí vocês podem entrar em contato, a gente vai conversando, vai trocando também, tá? Então, tá bom. E o meu conselho é algo bem simples, mas bem profundo, né? O amor de mãe é a extensão do amor de Deus. É uma frase de Santo Agostinho. Então, por isso, não desistam. Não desista do seu filho. Não, de novo. O amor de mãe é a extensão do amor de Deus. Por isso, não desista do seu filho. Eles precisam de você. Uau! E nós preparamos uma frase final que a gente não sabia que era essa, mas muito parecida. Que mãe não precisa ser forte o tempo inteiro, porque parece que a gente tem que ser aquela Mulher Maravilha. As mães só não precisam desistir. É isso. Não desista do seu filho. Ele precisa de você. Todos os dias. Que lindo. Gente, fica na paz. Fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo episódio. Beijo no coração de vocês.